Eu tava conversando com o Tyler, com o Steve, com a Cene que estavam do meu lado, e o pessoal, espera um pouco, mas ele não tá muito longe do Samson. Daqui a alguns meses, daqui a algum ano no máximo, ele pode estar nesse lugar. Talvez ele vai ser o próximo Mr. Olympia. E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e cara, hoje eu vou trazer aqui pra vocês a minha análise sobre o confronto entre Rafael Brandão e Samson Dauda, e é um dos confrontos que eu mais estava ansioso pra ver nesse Arnold Classic. Eu vou trazer aqui a minha opinião pra vocês sobre o futuro de Rafael Brandão e a minha análise, o que eu acho que aconteceu nesse confronto aqui lá do Arnold Classic. Bom, eu vou pegar essas imagens aqui do canal Rap One e mostrar para vocês o confronto do top 4. Porém, eu vou ignorar os outros atletas, o Ratchopan e o Akin Williams, que ficaram junto aqui com eles nesse confronto. Vou fazer o julgamento unicamente do Rafael Brandão e Samson Dauda, beleza? Começando pelo duplo bíceps de costas. Começando de baixo, a gente vê aqui o conjunto de pernas dos dois atletas. Na minha opinião, o Rafael Brandão tem uma vantagem no quesito de condicionamento e cortes. A profundidade de cortes do Rafael Brandão nas coxas é superior. Você consegue identificar o vasto lateral, vasto medial, reto femoral e até mesmo o sartório com mais facilidade do que no Samson, porém o Samson tem um arredondamento na região das pernas e também um volume que é superior ao Rafa. Os dois têm um V-taper muito bom, porém o Samson Dauda tem um quadril um pouco mais fino que cria essa cintura mais fina para o Samson Dauda. A gente vê que o V-taper dos dois é muito bom, é igualmente bom. Um fator que eu utilizo bastante para você perceber o volume de dorsais é a distância entre a axila e o ponto mais alto ali da dorsal, ou o ponto mais baixo, dependendo da sua perspectiva, né? Nesse sentido, a gente percebe que o Brandão tem até uma dorsal um pouco mais destacada do que o Samson Dauda. Os dois têm um preenchimento de peitoral tão bom que mesmo na pose de duplo bíceps de frente, o peitoral fica bem marcado, não perde o volume, não fica totalmente liso. E braços, eu honestamente acredito que o Brandão tem uma vantagem. Talvez não necessariamente no tamanho, mas sim na qualidade, no formato muscular. O Brandão tem um aspecto de braço muito superior ao do Samson nessa pose. Você consegue observar, principalmente no braço esquerdo ali do Brandão, uma diferença, qualidade a mais no quesito separação muscular. Olha a divisão do braço do Brandão. É melhor do que o braço do Samson e também tem um aspecto mais bonito. O músculo é mais arredondado, com um pico um pouco superior. Os antebraços do Brandão também estão excelentes. Então assim, o Brandão não tá perdendo em nada pro Samson nessa pose. O Samson tem um volume muito bom, mas ele não tava com um aspecto de condicionamento tão bom assim quanto o do Rafa, pelo menos nessa pose de frente. E pra mim, Rafael Brandão foi o campeão dessa pose contra o Samson Dauda. Expansão de dorsal, essa é uma pose que eu acredito que o Samson Dauda leva a vantagem. Na pose de duplo bíceps, ele faz um posicionamento de pernas ali que acaba tirando um pouco do detalhamento das pernas dele. Ele perde muito nesse sentido naquela pose. Aqui agora ele tá fazendo uma contração de pernas diferente e tá tendo uma ativação muito melhor, ou seja, a gente consegue enxergar o detalhamento ali das pernas do Samson de uma forma muito superior. Ele tem mais volume. Eu acredito que o Rafa tem uma pose mais estética, você vê o posicionamento de ombros do Rafa, pra mim é algo que fica melhor. Você vê o ombro dele alinhado, enquanto o do Samson tá um pouco erguido aqui, ó, tá um pouquinho para cima. O Samson tem mais volume sim, você vê nos braços, você vê esse volume na região de peitoral, você vê o volume nas pernas, e o Samson tem mais preenchimento. E, bom, para mim o Rafa tem uma pose mais estética, mas quando a gente pensa e para analisar com os olhos dos árbitros, o Samson Dauda acaba levando essa pose. Agora, o peitoral de lado é uma pose que o Samson acaba levando a vantagem no puro volume, na pura brutalidade de massa muscular que ele apresenta nessa pose. Eu acredito que o Brandão tem um equilíbrio entre proporções, condicionamento, detalhes musculares e volume, que na minha opinião é um pouco superior ao Samson. Porém, como eu sei que isso aqui é a categoria Open, eu acredito que sim, o Samson ainda levaria vantagem por conta do seu tamanho descomunal. O cara é muito grande, velho. Ele realmente ocupa um espaço no palco que mais ninguém ocupa. O cara é muito grande. Ele deixou o rádio ali, coitado, pequeno. Porém, o Samson não tem a mesma qualidade do Brandão. É só você observar a região de ombros. O Brandão tem mais detalhe nos ombros. O Brandão tem uma separação entre braquial, bíceps e tríceps superior, sem contar a região central, a midsection, muito mais detalhes nos oblíquos, serráteos do Brandão. Então nesse sentido sim, o Brandão é superior. Porém no volume geral, o Samson acaba levando a vantagem. É difícil de você vencer em uma pose de lado de um dos caras que provavelmente é o mais pesado do fisiculturismo atualmente.
fica difícil. Então o Samson, na minha visão, ele leva essa pose, mesmo eu preferindo o Rafa. Duplo bíceps de costas, essa que provavelmente era a pose mais fraca do Brandão, hoje já não é uma pose fraca, porém, quando você coloca ele lado a lado com o Samson Dauda, você percebe uma diferença de preenchimento de pernas. Principalmente nessa pose, o Samson apresenta um volume de posterior de coxa, de glúteo, de quadríceps, que é muito superior ao Brandão. Além disso, o Samson também tem um condicionamento ali superior nessa região. O Brandão não estava com um condicionamento muito bom de glúteo e nem posterior. O Samson também não é o cara mais seco do mundo, porém ele tem um equilíbrio um pouco superior nesse quesito, já que ele tem um pouco mais de volume e o condicionamento está semelhante. E algo que realmente separa os dois, que na minha opinião faz com que o Samson seja superior, é esse volume, esse degrauzinho da borda inferior da dorsal, que é essa parte aqui próxima à lombar. Você vê que o Brandão não tem um preenchimento tão grande quanto o Samson. Já na parte superior, no upper back, o Brandão é bem compatível com o Samson Dauda, principalmente ombros e braços. Ele fica com um volume muito semelhante, não perde em nada pro Samson nesse quesito, até mesmo o trapézio dos dois é bem próximo, e eu diria que o Brandão tem mais detalhes nos braços e nos ombros do que o Samson Dauda. Porém, num conjunto geral da obra, o Samson acaba sendo campeão por conta desses pontos que eu falei. Ele tem mais volume de pernas, o condicionamento está semelhante, então nesse quesito das pernas ele se sobressai, e nesse volume, nessa densidade a mais que o Samson possui nessa região da borda inferior da dorsal, da parte baixa das costas. Agora, a expansão de dorsal, aqui eu vejo os mesmos pontos faltando ali no Rafael Brandão em comparação ao Samson, que são o volume de perna que é um pouquinho abaixo comparado ao Samson, e essa borda inferior da dorsal que do Samson é mais preenchida, ele tem um aspecto mais denso nas costas nessa região. Então é basicamente a mesma coisa do duplo bíceps de costas. O Brandão tá bem largo, ele tem um aspecto bom, ele tem pose muito melhorada, porém não é o suficiente para vencer o Samson. Bíceps de lado, essa é uma pose muito boa do Brandão. Posso dizer que o Brandão tem uma pequena vantagem, não porque ele é maior do que o Samson, já que ninguém é maior do que o Samson aqui, cara, ele realmente é gigantesco, olha o tamanho desse cara. Porém o Brandão tem uma qualidade a mais do que o Samson nessa pose. Olha o detalhamento que ele apresenta nos ombros, olha as fibras que ele tem, separação do braço inteiro ali, braquial, bíceps, tríceps, e ele apresenta um condicionamento muito superior ao Samson. Eu sei que o Samson é maior, mas na minha opinião, o Brandão tem o suficiente para vencer dele nessa pose, justamente por conta da qualidade que o Brandão apresenta e o nível de detalhamento que ele tem. O Samson é maior, eu sei disso, eu sei que provavelmente vários árbitros dariam essa pose para ele, mas na minha opinião, o Brandão é o campeão. Agora, abdominais e pernas, o Brandão dá aquela brincada com o Samson, estilo Jay Cutler e Ronnie Coleman 2005. Cara, essa pose de abdômen do Rafael Brandão, na minha opinião, é um pouquinho melhor do que o Samson. E eu baseio a minha opinião no sentido de que o Samson não consegue mostrar o mesmo nível de detalhamento que o Brandão nessa pose, principalmente nas pernas. E os dois têm um frame, uma estrutura muito semelhante. Então eu acredito que por conta disso, o Brandão vence nos detalhes. O Samson tem mais volume nas pernas, sim, mas ele não tem o mesmo detalhamento, pelo menos nessa pose. Sendo que em todos os outros quesitos os dois estão bem próximos, na minha opinião, o Brandão acaba sendo campeão. E agora a pose mais musculosa, que é uma pose que o Rafa tá muito melhor, principalmente nessa pose do Kevin Levrone e nessa crab, né, a pose do caranguejo que os caras chamam. O Brandão tá excelente. Aqui eu acho que sim, o Samson Dauda acaba sendo campeão mais musculoso porque ele é o cara mais musculoso. É basicamente essa minha análise sobre Rafael Brandão e Samson Dauda. Cara, eu acredito que o Rafael Brandão foi merecidamente o terceiro colocado. Eu não acho que ele deveria ter ficado à frente do Samson. Eu sei que, na minha convicção, eu tenho a certeza que o Brandão está no caminho certo. O cara tá realmente excelente, ele melhorou demais. E eu acho que daqui a um tempo, talvez até no próximo ano, o Brandão já venha para bater de frente juntamente ali com Samson, Had e Derek Lunsford. Eu sei que para muitos isso pode parecer meio que um exagero, mas eu vou deixar esse trecho aqui, ó, do Tamer, que para quem não sabe é um árbitro do Olympia também, comentando sobre o que os outros árbitros que estavam arbitrando o Arnold Classic acharam e pensaram sobre Rafael Brandão. Rafael Brandão impressionou os árbitros. Rafael Brandão trouxe para os árbitros uma visão diferente do fisiculturismo open. Qual foi a impressão dos árbitros nesse novo físico do Rafael Brandão? Ontem eu fiz uma entrevista rápida com o Léo. Eu acho que agora eu vou poder falar com um pouco mais de detalhes, mas o Rafael Brandão foi o maior ganhador da noite. Não só da noite brasileira, mas da noite. E eu vou explicar isso com clareza por quê.
Porque o Diogo já era um grande atleta, ele já tinha ficado em terceiro no Olímpia, já tinha batido na porta do Arnold. Então, lógico, foi a vitória com mais expressão que a gente teve ontem, a gente não pode negar isso. Mas em termos de estratégia e posicionamento, o que o Rafael fez ontem foi absolutamente icônico, porque ele se colocou no meio do Mr. Olímpia e do terceiro do Olímpia, e ele não só ele ficou em terceiro, muito mais importante que a qualificação, ele se comparou favoravelmente. Eu tava conversando com o Tyler, com o Steve, com a Cene que estavam do meu lado, e o pessoal, espera um pouco, mas ele não tá muito longe do Samson. Daqui a alguns meses, daqui a algum ano no máximo, ele pode estar nesse lugar. Talvez ele vai ser o próximo Mr. Olympia. Esse tipo de perguntas internas que os árbitros começam a ter, essas comparações favoráveis, são coisas que realmente começam a mudar o fisiculturismo, né? Você começa a ver o cara como um campeão, como um legítimo, e ele conseguiu fazer isso. Ele não só ficou em terceiro, ele se posicionou muito positivamente com o Mr. Olímpia, o Hadi Chopin e com o Samson Dauda nas comparações. Como vocês viram, os árbitros realmente ficaram muito impressionados com o Brandão. E na minha opinião, cara, a única coisa que o Brandão precisa fazer agora é continuar fazendo o que ele já está fazendo. Mas falando em quesito de pontos chaves do físico dele, que eu acredito que ele precisa melhorar para realmente bater de frente com o Samson e voltar a vencer o Samson, né? Que o Brandão já foi vitorioso em cima do Samson. Para mim, o Brandão precisa manter esse volume, claro, adicionar se possível e melhorar alguns pontos chaves, como as costas. Ele ainda precisa de mais costas, ele ainda precisa de mais condicionamento nas costas. Eu percebi que ficou algumas dobrinhas ali quando ele fazia a pose de duplo bíceps de costas, e aquela questão de não ter a borda inferior da dorsal tão preenchida, eu acho que ele precisa melhorar um pouco nesse quesito. E é claro, posterior de coxa, glúteo e adutores. Eu acho que ele precisa disso para dar um aspecto ainda melhor, principalmente nas poses de costas. A gente vê que o adutor dele acaba não se tocando aqui, ó, fica um espaço vazio quando ele faz a pose de duplo bíceps. Quando ele preencher isso, quando ele colocar mais detalhes e mais volume no posterior de coxa, vai ser difícil de parar o Rafael Brandão. Cara, eu faço a analogia de que o Hadi Chopin, por exemplo, não é o maior fisiculturista ali. Você pode ver que nos próprios confrontos que eu mostrei pra vocês, o Hadi fica muito menor do que o Samson, principalmente nas poses de lado. Ele fica, cara, parecendo uma criança. Porém, o Samson não vence dele justamente porque o Samson não tem a condição do Hadi. O Hadi parece que não tem pele, o cara é muito seco. Ele é absurdamente condicionado. E mesmo o Samson sendo muito maior do que ele não tem como vencer o Hadi Chopin, porque o Hadi Chopin tem uma qualidade muscular muito superior. E se o Brandão conseguir atingir um nível de condicionamento próximo ao do Hadi Chopin, eu acho que aí o Brandão vai vencer do Samson, cara. Principalmente se o Samson não melhorar nesse quesito, que ele precisa melhorar urgentemente para bater mais de frente com o Hadi Chopin. Então a minha análise é basicamente essa. Eu tô torcendo demais pro Brandão, tô orgulhoso, tô feliz com o resultado que ele conseguiu no Arnold. Sou muito fã desse cara, acompanho ele há muito tempo. Eu vi ele pisando no Arnold pela primeira vez lá em Ohio, acompanhei tudo nas lives e tal, acompanhei ao vivo, foi muito legal. E agora ver o Rafael Brandão depois de quase 5 anos, né? 5 anos pra falar a verdade, chegando no top 3 do Arnold, cara, muito bom. E os árbitros do Olímpia falando que o Brandão tem condições de vencer o Samson, de bater de frente com esses caras, talvez ser o próximo Mr. Olímpia daqui a um tempo. Isso é muito legal. Então, bom, foi basicamente esse o meu vídeo. Quero saber a opinião de vocês. Comentem aí se vocês concordam ou discordam da minha opinião. E é isso aí. Até o próximo vídeo.